Renata Medina Felice. Hoje nós estamos aqui com o Procurador do Trabalho para falarmos sobre um assunto muito importante e que afeta milhares de brasileiros. Afeta a saúde e a dignidade desses brasileiros, inclusive a produtividade. Nós vamos falar aqui hoje sobre o assédio moral no trabalho. Estamos aqui hoje com o Procurador do Trabalho, Paulo César Antunes de Carvalho, que vai nos auxiliar a saber identificar como podemos entender melhor o que é o assédio e para que esse vídeo tenha uma função essencial para todo trabalhador e para empresários no combate ao assédio moral no trabalho. Muito bem-vindo, Dr. Paulo César Antunes de Carvalho. Vamos aqui de forma prática aproveitar o conhecimento do senhor para estender à população de como identificar o assédio moral no trabalho. Obrigado, doutora Renata. Estou à disposição para enfrentar esse tema desafiador e vamos lá. Vamos aproveitar o senhor aqui para entender como o Ministério Público do Trabalho, a legislação, pode dar uma dica fundamental. Qual seria um elemento essencial para identificar o assédio moral no trabalho? Bom, o assédio moral é uma conduta abusiva, intencional e, acima de tudo, repetitiva. Ela se prolonga no tempo e faz com que o trabalhador viva experiências de humilhação, experiências constrangedoras, vexatórias, mas, como a senhora perguntou, o que é crucial é a repetição. São condutas não isoladas, não é um desentendimento isolado que aconteceu uma única vez entre o trabalhador e o seu chefe ou entre os dois trabalhadores. Isso tem que se repetir no tempo, tem que ser prolongado para que seja considerado assédio moral. Entendi. Então essa repetição é o que identifica imediatamente um assédio moral. E como é que a gente pode identificar assim, um liame dessa repetição? O que seria o assédio e o que seria uma cobrança normal do trabalho? Bom, a gente primeiro tem que separar o que é a cobrança legítima, que está dentro do poder diretivo do empregador. O assédio moral ele extrapola, ele é abusivo. Vai haver uma cobrança de metas inatingíveis, por exemplo. O trabalhador vai ser colocado de lado, de escanteio, sem qualquer tipo de trabalho, ou vai ser sobrecarregado com trabalho. Vão ser condutas que o empregador ou o seu preposto, pode ser alguém representando o trabalhador, um chefe, um gerente, supervisor, coordenador, que faça isso em relação a um trabalhador, em regra. E agora uma pergunta bem dentro do gabinete do senhor lá. Quais o mais comum que chega lá por meio de denúncia, quais são as maiores reclamações com relação ao assédio no trabalho? O mais comum é a conduta de isolamento do trabalhador, deixar o trabalhador sem função dentro da empresa. Ele deixa de participar de reuniões, deixa de participar de encontros, deixa de cumprir suas metas, isso afeta a sua remuneração. Isso é o que eu vejo mais. Contudo, existem outras condutas, existe o contrário disso, como eu já disse anteriormente, que é encher o trabalhador de serviço para que ele não dê conta e, não dando conta, ser considerado um dos trabalhadores incompetentes naquele setor, por exemplo. Entendi. Aí, a todo momento o senhor fala em deixar de... algum momento deixar de dar função, isolar o trabalhador, outros momentos dar muito trabalho para um determinado trabalhador, né? São situações opostas que também são fatos que identifica como um assédio. Quem geralmente determina o que o trabalhador vai fazer ou não são os chefes, os proprietários das empresas, os CEOs, os chefes imediatos. Aí a minha pergunta, esse assédio é sempre do chefe para o trabalhador, o subordinado,
ou existe alguma forma de assédio de forma diferenciada? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Isso que a senhora explicou é o assédio moral vertical descendente, que é o mais comum. É o chefe com condutas abusivas, xingamentos, humilhações, constrangimentos, deixa o trabalhador de lado ou sobrecarregado, ele sempre vai ter a intenção de fazer com que aquela pessoa deixe o trabalho, perca uma promoção, sempre tem uma intenção por trás. Contudo, existe também o assédio moral entre os trabalhadores. A gente chama o assédio moral horizontal, muito comum quando há briga por algum tipo de promoção. Um puxando o tapete do outro acaba causando assédio moral se essa briga não for saudável, se houver conduta abusiva entre os trabalhadores, se houver xingamentos, constrangimentos, humilhações, sempre buscando fazer com que aquele trabalhador perca a oportunidade de forma abusiva. Também pode acontecer o assédio moral vertical ascendente, quando os trabalhadores, por exemplo, querem derrubar um determinado chefe. Não querem mais aquele chefe. Por qualquer que seja o motivo, começam a tratá-lo com indiferença, xingamentos estão sempre presentes, diversos apelidos, condutas constrangedoras, humilhantes, não raras às vezes, em público, na frente de clientes, na frente de outros setores da empresa, em reuniões da empresa. Isso é muito comum também. Olha que o senhor deu uma informação que eu não tinha nem percebido. Então, não é só o assédio do patrão para o empregado. Pode acontecer do empregado para derrubar um chefe imediato. Interessante isso. É interessante, a gente vê no dia a dia que não é tão raro quanto as pessoas possam imaginar. É sempre o patrão contra o empregado, nem sempre. Às vezes, um trabalhador subalterno ou um grupo de trabalhadores subalternos querem derrubar um determinado chefe. Entendi. Então, vamos aproveitar o momento e vamos fazer um alerta às vítimas e testemunhas de assédio moral. É interessante fazer denúncias. Vamos fazer denúncia. Existe um canal, procurador, para a gente fazer para as vítimas fazerem essa denúncia? Esse canal é sigiloso? Existe um canal no Ministério Público do Trabalho. Pode acessar o portal do MPT, é www.mpt.mp.br, na aba Denúncias. Pode fazer de forma anônima, inclusive. A gente prefere que não seja de forma anônima porque quando a gente precisa buscar maiores dados, maiores informações, a gente não tem a pessoa que fez a denúncia, então isso fica dificultado na investigação. Então a pessoa pode fazer com o próprio nome, pode marcar que deseja que seus dados fiquem sob sigilo, e isso será guardado pelo Ministério Público do Trabalho. É importante fazer denúncia, a gente trabalha muito nesses casos a partir de denúncias, então a gente conta com vocês para mudar essa realidade do nosso país. Agora me veio aqui uma dúvida. O assédio é extremamente constrangedor para a pessoa que sofre essa situação. Existe algum reflexo na saúde mental desse trabalhador? O senhor já identificou essa situação? Sim, com certeza. As sequelas para esse trabalhador ocorrem na vida inteira dele. A gente pode já de imediato chamar de síndrome de burnout, que é o que ocorre com um grande número de trabalhadores que vivenciam isso. Por que ocorre? Os trabalhadores demoram muito a terem coragem para denunciar. E essa demora faz com que a pessoa fique vivenciando a situação de humilhação, constrangimento por muito tempo. Chega a um ponto que ela não aguenta mais. Muitas pessoas só fazem a denúncia nesse momento, quando já não aguenta mais. E aí ela já está acometida da síndrome de burnout. Diversas vítimas, quando chegam a denunciar no Ministério Público do Trabalho, já trazem junto com elas laudos psicológicos, relatórios de psiquiatras e que fazem o nexo causal entre o trabalho e a doença que elas estão vivenciando. Síndrome de burnout. Tem como o senhor falar de forma simples assim, o que é, só para nosso público entender?
É o esgotamento mental, quando a pessoa não aguenta mais o ambiente de trabalho. Quando o ambiente de trabalho vira um ambiente de tortura, que ela não consegue mais conviver com aquelas pessoas, a mente dela, só de pensar em determinadas pessoas, já começa a ter consequências físicas, úlceras, aumento de pressão arterial, as consequências são gravíssimas e a gente pode resumir, para quem não lida com isso no dia a dia, como o esgotamento mental decorrente de sequelas do trabalho em razão de xingamentos, constrangimentos, humilhações Entendi. constantes durante um período prolongado. Não, ficou ótima explicação. Agora, mais uma... Para entendermos, o Ministério Público do Trabalho, ele trabalha de forma coletiva, ele não vai atuar em um trabalhador individual, uma situação que atingiu um processo de pessoa física individual, ele trabalha em situações que para situações de forma coletiva, né? De situações que acontecem a vários trabalhadores, não é isso? E Isso. E por que o assédio moral o Ministério Público do Trabalho atualiza? Por que o Ministério Público do Trabalho age no assédio moral no trabalho? Ele não seria algo individual para determinado trabalhador? Raramente o assédio moral vai ter efeito ou repercussão apenas na esfera individual da pessoa que está sofrendo assédio moral. Em regra, as consequências são coletivas, tanto naquele ambiente de trabalho, que fica contaminado, fica um ambiente de trabalho péssimo, as outras pessoas também acabam sendo afetadas pelo comportamento abusivo do assediador em relação à vítima, como também a vítima ela passa a ter necessidade de atendimento no sistema de saúde. Então ela vai sobrecarregar o SUS, por exemplo, ela vai sobrecarregar a Previdência, ela vai ser afastada do trabalho, vai receber um benefício, toda a sociedade vai estar pagando por isso, e caso ela não tenha acesso a um plano de saúde ou não tenha recursos para pagar de forma particular, também assistência social pública por meio de psicólogos, psiquiatras vai ter que dar, né, assistência social pública, vai ter que dar suporte a essa pessoa com o dinheiro público, o dinheiro de todos nós. Toda a sociedade paga por conta do meio ambiente de trabalho deteriorado em determinada empresa. Entendi. Por isso o Ministério Público do Trabalho atua quase sempre, mesmo tendo um único trabalhador vítima de assédio moral. Certo, então mesmo se tiver um único trabalhador dentro de uma determinada empresa, mesmo assim o Ministério Público do Trabalho atua. Sim, porque a repercussão coletiva ela é bem evidente. E a repercussão coletiva é porque toda essa responsabilidade, inclusive patrimonial, seria do empregador. De forma direta, sim, mas não só ele. Se evitasse o assédio moral ali, não utilizaria a rede pública, o SUS, a Previdência Social e assistência social, com psicólogos do governo e tudo mais. Então é uma cadeia. Não seria necessário. Se aquela empresa tivesse um canal de denúncia apropriado, se tivesse a análise dessas denúncias de forma criteriosa, com punição dos assediadores, não precisaria o Estado, o Ministério Público, intervir na situação para fazer a correção daquela questão específica. A própria empresa tem condições de resolver esse problema. Entendi. Nós estamos falando muito da contratação direta, né? O trabalhador que trabalha em determinada empresa, pelos encarregados direto daquele trabalhador. E quando a gente fala assim, por exemplo, dessas empresas que são contratadas para fazer limpezas de condomínio, limpeza de banco, vigilante de banco, que são empresas contratadas por outras empresas. Nós estamos falando da terceirização. Nesse caso, de quem que é a responsabilidade caso haja um assédio moral ali? Bom, na terceirização, a gente hoje tem um mecanismo expresso que veio com a reforma trabalhista. Temos o Supremo Tribunal Federal, que, ao meu ver, de forma equivocada, permitiu a terceirização, inclusive na atividade fim. Tanto a reforma trabalhista quanto o Supremo Tribunal Federal
foram categóricos em atribuir responsabilidade direta ao tomador de serviços. Isso está expresso na Lei 6.019. Então, não tem como o tomador querer se eximir de uma situação que ocorra dentro de suas dependências, no seu ambiente de trabalho. Ele é obrigado a garantir, inclusive para terceirizados ou estagiários, tanto faz na natureza do vínculo que aquela pessoa tenha em relação à empresa dentro da qual ela presta serviços. Pode ser terceirizado, estagiário, empregado, não importa, o ambiente de trabalho é único, as pessoas que estão ali, elas são afetadas por tudo o que ocorre naquele ambiente de trabalho, então é até lógico, é uma coisa óbvia que seja dessa forma, a responsabilidade da tomadora é solidária com a empresa contratada. Então, vamos só deixar claro, para o nosso público entender. A empresa tomadora é aquela empresa que contrata, por exemplo, uma empresa que presta o serviço de vigilância. É a empresa que contrata, por exemplo, um banco que contrata a vigilância daquele banco. Ela é a tomadora. Ela tem responsabilidade caso algum daqueles vigilantes sofra algum tipo de assédio moral no trabalho, certo? Isso. O banco é a empresa contratante tomadora. A empresa de vigilância é a empresa contratada, quem vai fornecer essa mão de obra do vigilante, que tem um regramento específico. Imagina que o vigilante tenha algum defeito físico e ele ganhe um apelido em razão disso. E todos os dias, um empregado do banco, digamos, o gerente geral daquela agência, sempre cumprimenta aquele trabalhador com um apelidinho, que em razão da deficiência dele. Estou dando um exemplo genérico. E ele não quer aquele trabalhador lá porque ele acha que o vigilante não pode ter nenhum defeito físico. Não pode ser uma pessoa com deficiência. Ela tem que estar 100% apta fisicamente, enfim, é um pensamento equivocado, contudo, pode ter. E aí ele quer que aquele trabalhador saia daquele posto de trabalho. Então ele tem a intenção, vai ter o prolongamento no tempo com a repetição daquele apelido todo dia contra aquele trabalhador. O banco será responsabilizado de forma solidária, direta, das consequências que essa atitude do gerente geral, em tese, né, a gente falou de forma hipotética, teve. Nossa, essa forma hipotética, esse exemplo foi excelente. E agora, assim, de forma prática, como é que um trabalhador pode reunir provas para demonstrar esse assédio? Porque é algo que não é fácil. É um desafio muito grande, porque o assédio, muitas vezes, ele ocorre de forma escondida. Quando os demais trabalhadores se dão conta ou têm conhecimento, sabem que aquilo está ocorrendo, já vem acontecendo há muito tempo. O assediador, normalmente, é alguém que sabe que a sua conduta é errada, que a sua conduta viola o ordenamento jurídico. Então, ele não pode fazer às claras, normalmente faz escondido. Então, o desafio para quem está sendo assediado é de logo identificar que está ocorrendo assédio moral e buscar gravar conversas, fotografar o que for necessário, guardar e-mails, mensagens de WhatsApp, Telegram, o que seja, mensagens dentro do sistema corporativo. Muitas empresas têm um sistema próprio de troca de mensagens, gravar reuniões que são feitas online, por exemplo, gravar, guardar essas reuniões, todo tipo de informação que a pessoa conseguir reunir para que no futuro ela consiga demonstrar que foi vítima de assédio moral é fundamental. É um desafio, contudo, é imprescindível para que a gente consiga, né, dar seguimento a uma boa investigação. Esse trabalhador, essa pessoa pode, por exemplo, procurar o RH da empresa? Seria uma forma também de fazer prova? Sim, excelente. É uma excelente iniciativa, inclusive. Ele pode, ao RH, se a empresa tiver um canal de denúncia, fazer a denúncia, porque pode, inclusive, comprovar que a empresa não fez nada, que a empresa foi omissa. Então, a omissão da empresa em resolver o problema também caracteriza, para o Ministério Público,
um elemento importante de responsabilidade da empresa em relação ao que está acontecendo lá. E foi bem esclarecedor toda essa dinâmica do assédio moral e assim, com palavras bem simples. Nós agradecemos muito ao senhor. E assim, o senhor tem alguma mensagem para passar para nossa audiência quanto ao assunto, para nós encerrarmos nossa conversa por hoje? Porque certamente vamos procurar o senhor em outras oportunidades. Olha, a mensagem que eu posso deixar para as vítimas é: não se calem. Falem sobre o tema, conversem com seus colegas de trabalho, falem o que está acontecendo, denunciem, reúnam provas, não deixem para lá porque vocês irão adoecer. É um caminho que eu vejo todos os dias. As pessoas adoecem de forma grave. Então denunciem, não se calem. Para as empresas, a minha mensagem seria: façam um canal de denúncia apropriado, construam esse canal para que as pessoas possam realizar suas denúncias de forma a evitar que o Estado seja obrigado a intervir nessas situações. Vocês podem não estar preocupados com o lado humano das pessoas, contudo, isso vai aumentar a produtividade, vai melhorar o ambiente de trabalho em todos os sentidos, vai ser bom para a empresa. Ainda que a preocupação não seja o trabalhador, criem um canal de denúncias, levem a sério as denúncias, investiguem o que está acontecendo e, sendo o caso, punam os assediadores. Vai ser muito melhor do que ter o Ministério Público investigando vocês. A dignidade no trabalho é um poder, é um dever, é um direito de todos. Se esse episódio fez sentido para você e se você conhece pessoas que estão passando por algum tipo de assédio moral, compartilhe esse episódio para que mais pessoas tenham conhecimento. Obrigada! E até nosso próximo episódio.